Olá, eu sou Rafaela Azevedo Matsuyama e seja bem-vindo a mais um conteúdo de Páginas da Mente. Nosso objetivo aqui é mostrar o prazer e os benefícios da leitura para que você possa abrir sua mente, para conhecer o mundo a cada livro novo. E o mundo que a gente vai conhecer é o mundo de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Neste livro, ele foi escrito em 1953, numa época em que fazia uma especulação do que seria o futuro, né? Então, numa época que o rádio, ali, a era do rádio estava acabando, e aí ficava sempre aquilo, e se no futuro não tivesse mais rádio, tivesse só televisão, como seria? Então, eu achei muito interessante a leitura desse livro, porque ele traz essa oportunidade para a gente pensar, né? Como seria o nosso mundo agora, visto por um autor que escreveu uma história naquela época, e o que tem de diferente ou não do que já as pessoas previam naquela época, né? Principalmente da era do ano 2000, que a gente ouvia muito falar, né? Então, o que o livro conta? Ele conta a história de Guy Montag, que é um bombeiro que ele tinha a função de queimar livros, né? Queimar as casas onde tinham livros. E aí a gente para pensar, nossa, mas um bombeiro que vai pôr fogo na casa, nos livros das pessoas, não é para pagar? É aí que vem a história interessante desse livro. Que tudo começou a mudar na cabeça dele quando ele conheceu a Clarice, uma menina de 17 anos que andava com ele na rua quando ele estava indo embora do trabalho, e fez a pergunta para ele: você é feliz fazendo o que você faz, sendo do jeito que você é? E ele começou a pensar, porque ele gostava do cheiro de querosene que ele tinha de quando ele colocava fogo nas casas, nas pessoas. E aí ele falou, para ele tinha certeza que ele era feliz, mas ele foi para casa pensando. Quando ele chegou em casa, a esposa dele estava passando mal, ela tinha ingerido muito medicamento para dormir, quase como uma tentativa de suicídio. E aí ele teve que socorrer ela, chamar médico e tal, e era uma coisa que era muito comum já naquela época para eles lá. E isso começou a mexer com a cabeça dele, porque como é que as pessoas assim não ligam, né, de tentar se matar ou de tomar tanto remédio para dormir? Então isso gerou nele um mal-estar. E aí o livro começa a se desenrolar. E aí eu não vou contar mais para vocês poderem depois acompanhar o final por vocês mesmos. Mas o que eu achei interessante que eu queria dizer desse livro? O que dá pra gente refletir? Né? O que mexeu realmente com a cabeça do Guy? Né? Foi quando ela perguntou, eram as coisas que ela falava no caminho ali quando ele ia para casa, depois do trabalho. E aí eu pergunto, se a nossa vida vale a pena, porque tem um motivo para a gente estar aqui, né? As coisas estão boas assim, do jeito que estão? Já parou para pensar se na sua vida as coisas estão realmente boas assim? Ou será que a gente que começa a pensar que as coisas estão boas, porque fica difícil tentar... É mais difícil às vezes resolver o problema do que deixar do jeito que tá? Então eu comecei a pensar sobre isso e eu queria trazer um pouquinho dessa reflexão aqui para vocês e ajudar vocês a pensarem nisso, porque é uma situação muito comum hoje em dia, né? É o que o pessoal chama de zona de conforto, né? Então, se nós estamos tão acostumados com os nossos problemas, será que realmente é melhor não mexer naquilo que está quieto? Né? Será que a gente não pode aprender com isso? Né? Já aconteceu algo parecido com você? Qualquer coisa deixa nos comentários. Mas eu fico pensando, a gente não tem vontade de mudar algo, né? Mas não sabe nem por onde começar. Olha, eu vou te dizer, você não é o único. Todos nós temos problemas, né? É isso que a gente precisa acreditar, que tudo tem uma solução, que a gente tem que buscar essa força dentro da gente para chegar nessa solução, né? E qual seria o sabor das nossas vitórias se a gente não tivesse um problema às vezes para resolver, né?
Então é um ponto de vista que eu queria trazer para vocês esse livro, né? Mas aí você pode falar assim para mim, mas quem é você para falar dos meus problemas? Você não me conhece, não sabe da minha vida, não sabe o que eu faço. E olha, você está correto. Eu não sou ninguém para falar da sua vida, realmente, porque eu não te conheço. Mas eu acho que vale a pena a gente lembrar que todos nós temos os nossos problemas para resolver. E o segredo para que essa solução, essa vitória, né, seja boa para a gente realmente chegar no resultado, né? Não ficar ali meio que fugindo da nossa situação. É um sabor que só você vai poder sentir quando você conquistar. Mas aí você fala, mas como é que eu vou chegar nesse sabor? O que eu preciso? Aí eu te digo a palavra-chave, é a coragem. É a coragem que movimenta a gente para ir em busca desse nosso objetivo, né? E pode ter certeza que o sabor que vai vir de quando você acionar a sua coragem e que você chegar naquele resultado é um sabor que ninguém mais tira de você, é um resultado que é só seu, né? Mas voltando no livro, né, na história do livro, na sociedade que o Guy vivia, né, os livros eram considerados perigosos, proibidos. Então, a tecnologia das telas, que lá no livro ele falava de muitas telas, como se fossem TVs do tamanho de paredes, e que a esposa dele interagia com os familiares pelas telas, né? E elas ficavam tão assim que elas precisavam de remédios para poder dormir. Que aí acontecia aquelas situações como aconteceu com a esposa dele, né? Então, somente algumas pessoas tinham livros. E elas eram severamente punidas quando eram descobertas. Com o fogo, que eram os bombeiros que iam até lá pôr fogo na casa e nos livros das pessoas. Quando elas descobriam que elas tinham esse tesouro, que são os livros, elas sofriam punição. Então, por que não valorizar, né, o conhecimento dos livros? Da mesma forma que nesse livro conta isso, a gente pensa aqui pra gente agora. Por que a gente não valoriza o conhecimento dos livros? Selecionando leituras que nos agreguem mais conhecimento e sabedoria, né, que com certeza seria uma ótima oportunidade para que nós possamos evoluir, né, como seres humanos, como pessoas. E por isso que eu recomendo a leitura desse livro, né, do Fahrenheit 451. E se você, por acaso, ainda não teve a oportunidade de ler, você pode adquirir um dos exemplares através dos links que a gente deixa aqui na descrição, tá bom? Tem ele no formato físico e eu tenho também lá um link para o e-book, tá bom? E se você gostou do nosso conteúdo, por gentileza, dê o seu like aqui, né, o seu joinha. E se inscreva no nosso canal e ative as notificações para a gente saber para vocês saberem quando a gente postar um novo conteúdo aqui para vocês. E deixe seus comentários, tá bom? E se você já leu, conte também sua opinião para nós, né? A gente vai ficar muito feliz em saber. Boa leitura a todos!